Olá pessoal, então vamos aqui exercitar, fazer alguns problemas envolvendo a primeira lei de Newton. Vamos ao primeiro problema. Um estudante de física aplica uma força F sobre um livro que está em cima de uma mesa, conforme a figura. Então aqui, eu tenho um livro, tá certo? Ele está em cima de uma mesa, que a mesa está aqui, ó, bacana. Está em cima de uma mesa. Ele aplica uma força, conforme a figura. Considerando o movimento de velocidade constante, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, então aqui tem o livro, tá certo? A força está aplicada nesse sentido aqui, ó. O estudante está puxando o livro aqui. Aqui aparece a força peso, a normal, beleza? E a força de atrito. Então você tem aí um conjunto de forças que expressam, né, o movimento, a situação de forças sobre este corpo. Ok? Bom, a primeira coisa que nós temos que perceber é o seguinte: este móvel está a velocidade constante. Velocidade constante. Se ele está com velocidade constante, ele não tem aceleração. Você lembra da primeira lei de Newton? Um corpo permanece em repouso ou em inércia, ok? Se a somatória das forças que agem sobre ele dá zero. Se a somatória das forças que agem sobre ele der zero, ele pode estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. É o caso deste livro aqui, tá ok? O movimento retilíneo uniforme significa velocidade constante. Bom, então vamos resolver esse problema. Ele pergunta o seguinte: a força aplicada pelo estudante é menor que a força de atrito e o peso é igual ao normal? A força aplicada pelo estudante é maior que a força de atrito e o peso é maior que a normal? A força é igual à força de atrito e o peso é igual ao normal? A força aplicada pelo estudante é maior que a força de atrito e o peso é menor que a normal? A força é menor que a força de atrito e o peso é menor que o normal? Vamos lá, vamos trabalhar com isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é olhar para essa força aplicada pelo estudante. Ela está inclinada, tá ok? Ela está numa direção diferente da direção horizontal e da vertical. Então eu vou decompor esta força. Decompondo essa força, eu tenho o seguinte: eu tenho aqui uma força para cá, né? Montando um triângulo retângulo, eu vejo que a outra componente dessa força é essa aqui. Isso aqui é um ângulo alfa. Ok? Isso é o ângulo alfa, é o ângulo de inclinação da força em relação ao solo. Então, se aqui é alfa, aqui, né, o solo está aqui, então eu tenho uma inclinação diferente da horizontal em relação ao plano onde o livro se encontra. Pessoal, essa componente aqui é F cosseno de alfa. F é a minha força, é Fx, que é F vezes cosseno de alfa. E essa aqui é a minha força Fy, tá ok? Fy, essa aqui, Fy, Fy. A Fy, ela é F vezes seno de alfa. Bom, para esse corpo estar em equilíbrio, tá ok? F, a força resultante, tem que ser zero. Em que sentido que ela tem que ser zero? Ela tem que ser zero no sentido vertical e no sentido horizontal. Eu já decompus, ó. Essa minha força aqui, ó, ela está no sentido horizontal, ela é F cosseno de alfa, e no sentido vertical, ela é F seno de alfa. Então, se eu somar na vertical todas as forças e somar na horizontal todas as forças, isso tem que dar zero. Vamos primeiro ao somatório das forças na vertical. Na vertical, somatório de forças na vertical. Quem é? Quem que eu tenho? Eu tenho o peso para baixo e vou retirar as forças no sentido contrário, tá ok? Que é a normal mais F de Y. Isso tem que dar quanto? Zero. Portanto, o peso é igual a normal mais F de Y. Estava menos, passou para mais. Passou para lá. Este termo todo é negativo, passou para lá positivo. Pessoal, repara bem o seguinte. Se o peso é igual a normal mais F de Y, esta soma aqui tem que dar P.
Portanto, N é menor que P e F de Y é menor que P. Daqui eu já concluo que P é maior que N. Daqui eu já concluo que P é maior que N. Então, é essa alternativa aqui. Tá certo? A única alternativa que tem P maior que N é a letra B. Mas vamos verificar, ele está afirmando também nessa alternativa, que esta força aqui tem que ser maior que a força de atrito. Ora, vamos a outro conjunto de equações. Na vertical, ela deu 0. E na horizontal? O que eu tenho na horizontal? Eu tenho o seguinte, que a força F de x tem que ser igual à força de atrito. Ou F de x menos a força de atrito é igual a 0. Então vamos lá. Fx menos a força de atrito é igual a 0. Daqui eu tiro que Fx é igual a força de atrito. Tá? Beleza? Agora, quem é F de x? F de x, Fx é F cosseno de alfa. Então, F vezes cosseno de alfa é igual a força de atrito. Portanto, F é igual a FAT sobre cosseno de alfa. Sobre cosseno de alfa. Agora, dá uma olhadinha aqui. Esse alfa aqui está entre 0 e 90 graus. Portanto, este cosseno de alfa varia entre 0 e 1. É alguma coisa 0,7 ou 0,8 ou 0,5. Se eu pegar FAT e dividir por 0,8, 0,5, 0, alguma coisa, este valor F será maior do que o FAT. Portanto, F é maior que a força de atrito. Portanto, está correto. A resposta desta questão é a letra B. Tá ok? Beleza, pessoal? Vamos em frente? Ok, então vamos lá. Mais uma questão envolvendo a primeira lei de Newton. Um trator com velocidade constante puxa horizontalmente um tronco de árvore por meio de uma corrente, exercendo sobre ela uma força de 1000 newtons. Considerando que o tronco tem o peso de 1500 newtons, a força resultante sobre o tronco é... Galera, olha só que importante isso aqui. Qual é a velocidade com que ele puxa, pessoal? Velocidade o quê? Constante. Então a aceleração é 0. Então essa força resultante aqui, ela tem que ser 0. Ela está dentro da primeira lei de Newton. Tá ok? Ele puxa, aqui ó, o trator puxa com uma força de 1000 newtons. 1000 newtons. Tá certo? Bom, o peso deste tronco é de 1500 newtons. Mas o peso desse tronco se cancela com a normal. Tá ok? Isto é, se eu fizer peso do tronco menos a normal, que é a força que age perpendicularmente ao plano onde o tronco está apoiado, essas duas vão se cancelar. Tem que dar 0, porque senão o tronco subia ou descia. Se uma das forças fosse maior do que a outra, o tronco subia ou então desceria. Como elas são iguais, isso aqui se anula, então aqui não importa. O que acontece? Ele vai puxar com 1000 newtons, né? Aqui é 1000 newtons, desculpa, coloquei 100, é 1000 newtons. Ele puxa com 1000 newtons. E aqui, provavelmente, eu tenho uma força de atrito com a mesma intensidade. Tá ok? Uma força de atrito com a mesma intensidade. Tá? O que vai fazer com que eu não tenha força resultante aqui. Se eu tivesse força resultante, eu teria aceleração. Mas eu não tenho. A velocidade é o quê? Constante. Portanto, na verdade, a força resultante desse sistema, a força resultante vai ser somatório das forças horizontais mais somatório das forças verticais. Isso tem que dar quanto? 0. Resposta, letra C. Letra C. De claro, é a letra C. Ok, galera, olha só. A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede com força horizontal F e velocidade e que desliza para baixo com velocidade constante. O diagrama que melhor representa as forças que atuam nesse bloco é
Tá aqui as alternativas, tá ok? Que são os diagramas de forças. Eu quero ver qual que representa melhor a situação do problema. A figura do problema é essa aqui, uma mão, né? Uma mão pressionando um bloco contra a parede. Esse bloco ele vai descendo com velocidade constante. Isso é importante, hein? Velocidade constante. O que significa velocidade constante? Que a força resultante é zero. A força resultante é zero. Bom, o que acontece? A gente sabe que o somatório das forças horizontais nessa situação tem que dar zero. Bom, se eu pressiono o bloco contra a parede vai reagir com a chamada força normal. Tá ok? Força normal. A força normal sempre é perpendicular ao plano onde está posicionado o objeto. Se eu estou forçando para lá, vai surgir uma força contrária, chamada normal. Se eu somar as duas forças na horizontal, tem que dar zero, tá ok? Porque senão, se a força para a direita fosse maior do que a normal, eu enterraria o bloco na parede. Se a normal fosse maior do que a força que eu coloco, a parede que estaria fazendo força contra o bloco, tá ok? E o bloco sairia da parede, tá certo? Empurraria a mão da pessoa. E isso não acontece. Ele não se move nesse sentido. O que significa que o somatório das forças na horizontal é nulo, é zero, tá ok? Bom, na vertical há um movimento, mas de velocidade constante, portanto a força resultante na vertical também é zero. O que significa isso? Se ele está descendo, ele vai ter a força peso, né? Se ele está descendo, ele tem, veja bem que isso aqui é o vetor velocidade, tá? Vou fazer o vetor peso, mas vamos supor que eu estou dando um empurrãozinho para baixo, mais uma força Fy, que é a mão que está empurrando para baixo. Então tem a força peso mais Fy. Essas duas, como a força resultante é zero, tem que se cancelar com a força de atrito, que aparece para cá. A força de atrito aparece para cá. Essa é a força de atrito. Tá certo? Então, o somatório das forças verticais tem que ser nulo. Tá certo? Então, o meu diagrama correto é o seguinte: eu tenho que ter uma força para a horizontal e outra na vertical em contraposição. Eu tenho que ter uma força na horizontal para a direita e outra na esquerda. Tá ok? Para anular na horizontal. E na vertical eu tenho que ter uma força para baixo e outra para cima, para anular também uma força resultante, que seria zero. Portanto, o diagrama correto é a letra D. Tá ok? A letra D. Tá certo? Uma força para cá, para cima, outra para baixo para cancelar. Uma força para a direita, outra para a esquerda para cancelar. Os demais não possuem esse diagrama corretamente, é só observar. Fechado?